baixo, para mim seria melhor, né? Não, mas eu não vou usar o Microfone? Não. Então só Não, falar. porque... eu só... Passa na tua. Boa tarde. Boa tarde. Hoje eu vou fazer um trabalho bem diferente, tá? Eu li esses, porque são 4 volumes, Harpas Eternas, tá? É de Josefa Rosália Luque Alvarez. Ela é de Córdoba, Argentina, e ela trabalhou, fazia a vida dela também no mosteiro em Córdoba, e aí depois ela começa a trabalhar com a nesse tempo todo ela trabalhou com a espiritualidade, né? E esses livros é sobre a vida de Jesus, tá? Então, assim, desde a infância até a morte dele, que são achados que ele procurava com a sociedade dos essênios, que a Bíblia até menciona os essênios. Vocês já tinham ouvido falar sobre essa sociedade? E os essênios, porque cada um que veio, né, cada um mestre que veio, paralelo a ele, ou para fazer o trabalho dele, tinha uma sociedade já preparada para recebê-lo. Senão, não tinha como fazer o trabalho dele, né? Então, com ele vieram os essênios, que eram terapeutas, né? E moravam em mosteiros, e eles faziam o trabalho de médico, porque na época os médicos, as coisas, era para quem? Para a classe privilegiada, porque o restante da população estava ao Deus dará. Tanto é a prova da lepra, que na época dizimou quantas pessoas, né? Então, os essênios faziam esse trabalho de cura. Por quê? Porque todos eles já vieram com o dom da cura para estar trabalhando paralelo com Jesus. Então, hoje, assim, são 4 volumes, tá? É coisa, mas aqui tem tanta resposta, gente, para perguntas que a gente não achou. Eu, pelo menos, não tinha achado respostas ainda. E isso que eu li, Urântia, que conta a vida de Jesus também. Só que Urântia, ele se baseou muita coisa na Bíblia. Então, pouca coisa, principalmente da vida de Jesus, da adolescência, a infância dele até os 25 anos. Né? Porque dali para frente ele começou a aparecer para a sociedade, né? Porque até ali ele fazia o trabalho dele, mas ninguém sabia quem ele era, nada, né? Então, depois dos 25, que ele foi até os 30, esses 5 anos, ele também não se mostrava em coisa, porque da vida pública dele mesmo foram somente 3 anos, né? Então, assim, hoje eu vou dizer para vocês, algumas coisas eu quero ler, porque não dá para gravar tudo, né? Eu sou mais aquela de detalhes. Então, assim, eu não me fixo
em nomes, tá? Não lido muito com a coisa de nomes. Para mim, o fato tem mais relevância do que o nome. Talvez por ter sido professora de história, então, quando tinha alguma coisa, não adiantava. Às vezes me perguntava, tá, mas quem é o general? Eu estou pouco ligando para o general, eu quero saber o que deu a guerra, e não o general, né? Então, eu nunca me fixei muito nessa coisa, tá? Então, começando a infância de Jesus. Segundo a Bíblia, Jesus nasceu em Nazaré, né? Mas, na verdade, ele nasceu em Betleém, que era a casa da prima da Miriam, né? Porque o nome dela era Miriam e depois ela passou a ter o nome de Maria, né? Mas ela era Miriam. Quando José, porque quando ela foi avisada que ela seria a mãe do enviado, né, ela ainda estava se preparando para ser sacerdotisa. Ela estava numa casa de mulheres, né, para se preparar para ser sacerdotisa. E quando ela recebe a mensagem, ela disse, eu não quero casar, eu não quero que o meu trabalho aí, não, você foi a enviada, quer dizer, ela também já estava preparada para esse papel, né? E aí e José era viúvo, tinha 5 filhos, e ele também recebeu a mensagem, né, que ele seria pai de um filho que ele não iria gerar. Porque, na verdade, ele não gerou o filho como ato sexual, né? Então, sim, segundo também a Urântia, foi 2000 anos preparando para o nascimento de Jesus. Então, o esperma de José foi levado para o mundo espiritual como os óvulos de Maria. Ele foi gerado lá e implantado em Maria, que era a prova, sim, que ele era filho de José. Mas eles, segundo também essas colocações aqui, eles nunca tiveram um relacionamento de marido e mulher, e sim, ele sempre cuidou dela, porque ela tinha 16 anos e ele já era um homem de 40 e poucos anos, né? Então, ele viveu todo o tempo com ela, e a infância de Jesus, depois que ele nasceu, né, Herodes, por que Herodes perseguiu Jesus, que ele nem sabia o que era, né? Porque pelos 3 reis magos, né? A história da Bíblia dos 3 reis magos, que não eram reis. Sim, eles eram, os 3 eram riquíssimos, e cada um deles veio de uma região. Um veio perto de Nepal, né? Que era Belchior. Ele tinha 70 anos já, o Belchior. E ele viveu até depois da morte de Jesus. Ele teve uma vida longa, né? Então, assim, eles 3, eles já vieram com essa missão de ir em busca do enviado de Deus.
E o Baltazar era mouro, era do Golfo Pérsico, na Arábia. Ele tinha 40 anos. E o Gaspar era o mais jovem, tinha 20 anos. E ele veio de uma região montanhosa, perto do Mar Cáspio. Então, os três, e o que na Bíblia também, pelo menos não teve a colocação, e nem a Urântia fez essa colocação, do mestre Filon de Alexandria, que ele veio junto, que nem diz o outro, ele veio junto sem saber que eles tinham que vir os quatro, né? Porque os três se encontraram na entrada de Jerusalém. Vocês, só para a gente se reportar a situação que aconteceu, o encontro deles. E cada um era muito rico, eles vieram com uma caravana, né? Que imaginem, a indumentária deles era riquíssima, com camelos, com cavalos, com tudo que eles tinham direito e mais alguma coisa. Então, imaginem, fazendo uma reportagem de lá para cá, alguém chegando em Balneário, né? Os quatro chegando em Balneário com um exército de cada um, e ninguém sabia de nada. E aí, porque na época Jerusalém era toda murada e tinham as portas de entrada. E aí, quando eles chegam com aquele exército todo com eles, imagina o alvoroço que deu. Só que os essênios, que já estavam preparados para a coisa, já sabiam do nascimento de Jesus, o que eles fizeram? Antes do Sinédrio e de Herodes tomar conhecimento daquele aquele grupo todo que estava chegando ali, em Jerusalém, e tinha todo túneis que ninguém, o Sinédrio era o grupo de sacerdotes da época, né? Ninguém conhecia, ninguém sabia, só os essênios sabiam daqueles aparatos que tinha embaixo de Jerusalém. Na mesma hora que eles apareceram, eles desapareceram, os quatro, e ninguém soube para onde eles foram, né? Quando o Sinédrio e Herodes tomaram conhecimento, cadê eles? Né? Seria a mesma coisa. Meu Deus, mas aonde foi um exército? Para onde que eles... Né? Mas justamente por quê? Porque eles entraram naqueles túneis e foram lá na casa da prima da Miriam, aonde Jesus tinha nascido. E eles foram, e aí eles disseram que eles tinham vindo pela estrela e, como todos três, e Filon também era, eles eram estudiosos da astronomia. Então, eles sabiam, e claro que a mediunidade deles também era bastante aflorada, porque senão não teriam tanto conhecimento à disposição deles, né? Então, eles seguiram a estrela e foi dar em Jerusalém. Só que eles não sabiam, eles queriam saber aonde estava o Messias, né? E aí foi aonde eles desapareceram e foram lá. Então, os quatro conheceram Jesus e todos três, e o Filon também, porque ele também pertencia à sociedade essênica, né? Por isso que a Bíblia fala do ouro, né, dos presentes que eles trouxeram.
que era o ouro, que era o incenso e a mirra, né? Então eles colocaram o ouro seria para um rei, o incenso para um sacerdote, um Messias, e a mirra porque ela era para um profeta, simbolicamente representava a imortalidade, que era verdadeira, né? Então, esses 3 presentes que eles trouxeram, né? O ouro foi usado para José e Maria levarem Jesus, quando Herodes ficou sabendo da coisa, eles queriam saber aonde estava essa criança, e foi aquele extermínio que ele fez das crianças até 1 ano, que tinham nascido. Como eles não sabiam a idade dele e aonde ele estava, ele mandou matar todas as crianças que tinham até 1 ano de idade. Então, a Maria, José e Jesus, que eles estavam assessorados pelos essênios, foram para eu vou lembrar que às vezes é tanta coisa da, como é que era lá dos santuários lá, como era? Agora, Egito? Não, aonde eles iam estudar. O santuário dos essênios, né? Nas grutas. Por quê? Por que os essênios, na verdade, eles não participavam da sociedade de Jerusalém? Justamente porque eles estavam localizados e escondidos em grutas, em cavernas, e ninguém sabia deles. Por isso que eles faziam o trabalho de ajuda para a população e ninguém sabia de onde eles vinham, porque eles tinham essas grutas que não era conhecida por ninguém, né? E José e Maria foram para esse santuário, e ali a Maria ficou com Jesus até os 10 anos. Então ele foi, todo o conhecimento dele se deu com os essênios nesse santuário. Ela fica com ele até os 10 anos. Aí José ficou um tempo ali e depois ele voltou, porque ele tinha 5 filhos em casa, que também tinha alguns que eram adolescentes, e ele precisava dar atenção. Então ele volta, e ele era carpinteiro, né? Então ele voltou e a Maria ficou com Jesus até ele completar 10 anos. Aí quando ele estava com 10 anos, ele volta para Nazaré, aí que foram conhecer o menino, mas ninguém sabia de nada, né? Que ele era o Messias enviado, né? Ninguém sabia de nada. Aí ele começa a adolescência dele, ele fica na comunidade ali só revolucionando, né? Para variar, ele fazia a coisa se mexer, né? Então ele fez a mãe dele arrumar um lugar para as crianças, porque daí ele andava por tudo e só tinha criança faminta, abandonada, e ele recolhia tudo e levava, lá para a casa dela, que todo mundo tinha que ajudar. Então ele fica mais ou menos uns 3 anos em casa, e depois ele volta para o santuário para se desenvolver
espiritualmente, tá, como humano. Aí ele precisava saber que ele tinha um monte de coisas que ele precisava conhecer como humano. Porque, na verdade, ele sabia que ele tinha um papel diferente, mas ele era um ser igual aos que estavam ali. Então, ali ele fica estudando e, na verdade, o que ele queria? Ele queria achar a história da humanidade, que havia desaparecido e ninguém sabia como a Terra foi habitada. Então ele começa a procurar, dentro desse período que ele está ali, e ele, cada lugar que ele ia, ele pegava as pessoas mais importantes do lugar, fazendo, entre aspas, que essas pessoas ficassem em débito com ele, no sentido do que ele dava para as pessoas. Então, assim, ele, numa das passagens que ele foi, tinha uma menina de 10 anos, que a mãe morreu no parto e o pai era um dos mais ricos da região, né? E aí, só que a menina nasceu paralítica e ela não se mexia, faziam 10 anos que ela estava numa cama, que ela não se mexia do lugar. E aí, claro que dentro da divindade que ele tinha e sabia que tinha, como nós não sabemos que temos, tá? Nós não sabemos que temos, mas ele sabia. Aí o que ele fez? Alguém que também era da sociedade essênia, né? Contou para o pai da menina que tinha uma pessoa, que ele conhecia uma pessoa que poderia ajudá-lo com a filha dele. E aí ele mandou chamar, e Jesus foi. Nessa época ele estava com entre 17 e 18 anos. E aí quando ele chega na casa desse homem, o nome, me desculpem, leiam, que daí quando vocês lerem, vocês vão dizer, agora eu sei o nome que ela não sabia, tá? Então, ele chegou lá e o pai, com toda a fortuna que ele tinha, né? Ele disse para Jesus, que ele nem imaginava quem era, né? Ele disse para ele que ele era um dos homens mais ricos que tinha. E ele colocava à disposição dele a fortuna dele, se ele devolvesse a vida para a filha dele, né? A vida no sentido dela poder, né, levantar daquela cama, que ela nunca se mexeu, né? Porque ela era toda paralisada, né? Então, aí Jesus disse para ele para levá-lo lá aonde ela estava. E ele foi. E ele tirou a menina da cama, que era um montinho só, tirou, botou ela em pé e disse para ela, caminha. E ela saiu caminhando. Então, imaginem a alegria do pai, que nunca tinha, e ele se dedicou esses 10 anos à filha, né? E aí, ele disse para Jesus, a minha fortuna é sua, faça dela o que você quiser, porque a única fortuna que eu quero é a minha filha caminhando como ela está, que ela não tinha mais nada. Aí Jesus respondeu para ele que os bens materiais não interessavam para ele, porque o pai dele, que daí já nessa época, ele sempre falou do meu pai, né?
ele nunca se reportou a Deus, entre aspas, que não fosse o pai dele, né? Então ele disse, no reino do meu pai, nós não precisamos nada disso. A única coisa que eu quero é que ele era dono de muitas terras e muitos escravos. Aí ele disse, a única coisa que eu te peço, liberte todos os seus escravos. E aí ele explicou para ele que se ele libertasse os escravos, ele teria pessoas trabalhando para ele, não com ódio, e sim com amor e com gratidão. E ele fez. Jesus disse para ele que, como ele era uma pessoa bem conhecida, ele poderia fazer com que o restante fizesse a mesma coisa. Então, assim, em cada lugar que ele ia, ele pegava alguém para ser um que iria passar a mensagem dele para frente. Então a vida de Jesus se resumiu nessa coisa, de que, por isso, gente, que hoje, 2000 anos depois da passagem dele, nós continuamos falando a mesma coisa que ele falava lá. Claro que hoje, e podem ter certeza absoluta, que muitos de nós aqui estávamos lá, se não o grupo todo, que de repente esse grupo já veio hoje para ouvir, né, o que já vivenciou em outra vida, né? Então, assim, em cada lugar, em cada coisa que ele fazia, o objetivo dele era jogar a semente que ele dizia, né? Quando ele falava de Moisés, que eram os 10 mandamentos, né? Que os judeus não acabaram desvirtuando o que as leis de Moisés, né? Ele colocava só 2. A primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando ele se referia a esse amar a Deus sobre todas as coisas, ele não estava falando para amar um velho de barba. Ele estava falando para nos amarmos acima de qualquer coisa. Que nós somos a imagem e a semelhança dele. Então, essa frase, amar a Deus sobre todas as coisas, é justamente o que? Nós colocarmos em nós esse ser divino que somos, essa centelha divina que nós trouxemos conosco, mas que a gente não a enxerga. Por quê? Porque nós enxergamos quem? A matéria. E vivemos em função da matéria. Só que antes de nós sermos matéria, nós somos espírito. E a segunda coisa que ele colocava, que resumia, né, os 10 mandamentos de Moisés, que era: ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Pronto. Não tem, porque se tu amas o teu próximo, tu não mata, tu não julga, tu não faz nada contra o outro, porque o outro é você, né? Então, esses 2 mandamentos é que ele passou para toda a sociedade, e cada um que conviveu com ele vivenciou esta realidade, né? Então, por isso, gente, que a mensagem dele nunca
se acabou justamente porque em cada ponto da terra teve alguém que o conheceu, que conviveu com ele e que colocou essas duas coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, assim, colocando... eu não disse... Tá, falei. Aí, assim, os 3 reis magos, né? Trouxeram os presentes para um rei, um sacerdote e um profeta ou Messias, que seria imortal Jesus Cristo. Porque, na verdade, a vida dele só interessou para o cristianismo romano, tá? Só interessou ao cristianismo romano após a morte dele. Tanto que está aí a Bíblia que dos 14 aos 29, praticamente não tem uma palavra da vida dele. Como se ele... Por que até ali nos 14 a Bíblia fala alguma coisa? Porque foi a época em que José faleceu. Dali para frente não tem, né? No sentido assim do trabalho dele, nada, né? Então as mensagens dele, tudo, o que ele queria que nós, eu já vou botando nós lá, tá? Porque nós estávamos lá. O que era o interessante, gente? E o que hoje serve para nós? Não é pegar lá atrás e trazer um monte de louros e coisa para nós agora. O que interessa? A mensagem dele lá hoje é a nossa realidade. Não tem absolutamente nada diferente na terra da época dele. As guerras continuam iguais, o domínio continua igual, é ou não é verdade? A ignorância do povo continua igual, a ignorância no sentido de quem nós somos e o poder que nós temos, tá? E o poder que nós temos dentro de nós. Então, gente, para que serviu isso tudo da vinda dele? Porque uma das colocações dele aqui, ó, olha só, não, é tanta coisa. Jesus dizia, quando ele pregava, que ele não estava trazendo nenhuma mensagem nova. É ou não é verdade? Quem leu alguma coisa sobre Moisés, o que Moisés trouxe? As 10 leis, tá? Para a humanidade. E era justamente o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, né? Não matarás, não julgarás, não trairás, um monte de coisas. Igual, né? Então ele dizia, eu não trouxe nada de novo. E que somente fazia surgir limpos dentre os escombros daquelas sociedades todas que já tinham passado, Adão e Eva, Moisés, Krishna, todos eles eram o mesmo. Ó, os luminares que outros enviados, aí ele completou, ele mesmo em personalidades, então todos os que vieram antes dele, eram ele, só com nome diferente. Sempre foi o mesmo. Krishna, Buda, Moisés, Adão e Eva, todos eles, Elias, todos eram tudo da mesma
parte, né, para justamente fazer o mesmo papel. Ascenderam séculos atrás a doutrina da paternidade de Deus e a irmandade humana, a qual ele consagrava todo o seu entusiasmo. Então, uma das coisas, gente, o fanatismo religioso é o que mais descaminha a inteligência humana. Está aí a verdade, está aí a prova de guerras, quantas que se passou, quantas que se deu, a Guerra Santa, as cruzadas em nome de Deus. Era em nome de Deus ou era em nome do humano, na matéria, que o único objetivo era o quê? O ouro, que na época era a moeda, né? Hoje está ali a prova do dinheiro, sendo-se por ele se faz qualquer coisa. E o pior de tudo que nós não aprendemos uma coisinha. Vocês já ouviram falar de alguém que conseguiu levar a fortuna para o outro lado? Eu nunca ouvi. Até os faraós faziam. Botava tudo lá dentro das pirâmides, só que quem desfrutou delas, a dona Inglaterra, está lá os museus com todas as múmias, com todas as fortunas que acharam dentro dessas pirâmides, né? Porque eles não levaram, eles não conseguiram levar. Aí, só botando mais. Aí tá, ali. E assim, ele teve e conseguiu fazer. Cada um que ele conquistava na convivência com ele, esse era o que iria continuar o trabalho dele. E depois da morte dele, na verdade, esse grupo todo, que eram os 3 reis magos, nunca se separaram dele. A cada ano, no dia do aniversário dele, eles vinham os 4, que a gente diz 3, mas não eram 3, eram os 4, porque o Philon nunca se separou deles, né? Eles vinham todo ano comemorar o aniversário com ele. E todos 3, porque o Philon só tinha escola, ele não tinha fortuna, mas os 3 tinham muita fortuna. Então, eles botaram a fortuna deles à disposição de Jesus. E tudo que ele queria de projeto, como foi a escola que ele criou, né? Que era a Santa Aliança, essas escolas que ele criou, que era para ajudar quem? A humanidade, a sociedade excluída, né? A sociedade excluída, por quê? Porque quem fazia parte da classe alta pouco estava se lixando com o que passava aqui embaixo, né? Eu não vi, eu não sei de nada e nem quero saber, né? Era o lema deles. E essas escolas ajudavam a população a se desenvolver na educação, em tudo, porque Jesus fazia os milagres, mas ele nunca fez um milagre sem a autorização de quem fosse receber o milagre. Por isso, gente,
que não adianta nós querermos colocar alguém para fazer o canal entre nós e as divindades, ou o mundo espiritual, tá? Por quê? Porque nós é que temos que dar a permissão a eles para que eles possam fazer alguma coisa por nós. Eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Então, assim, isso não significa que eu não possa fazer uma novena, que eu não possa vir na casa para atendimento, tá? Porque aqui, nesse grupo todo, o mundo espiritual está aqui com todo mundo. Tem médico, tem enfermeiro, tem dentista, tem todos estão aqui à nossa disposição. Mas quando vocês têm que ter um entendimento, jamais vão para um atendimento sem pedir para eles estarem, que vocês dão a permissão para eles trabalharem, tanto que qualquer trabalho que é feito, se pede a permissão. Você me permite abrir o teu campo para trabalho? Por quê? Porque nós não podemos interferir no livre-arbítrio. E nem eles podem interferir. Então, gente, quando vocês vão para qualquer atendimento, peçam ajuda e deem a permissão para que eles façam o trabalho deles juntamente com vocês. Tá? Então, assim, ó, pegando da vida dele, do ensinamento dele, o que interessa para nós? Conhecimento. O conhecimento te dá liberdade. Leiam, gente, vão buscar o conhecimento, vão procurar. Por quê? Porque quando você lê alguma coisa, você sabe se aquilo ali é verdadeiro ou não. Por quê? Porque quando é verdadeiro, te toca onde? No coração. Tá? Você sente. Você sente. Por quê? Porque a verdade, ela é a coisa que te bate no coração. Tá? Por isso que quando ele falava da questão do amor, tá? O amor não é o amor que na verdade nós vivenciamos. Por quê? Porque nós vivenciamos o amor matéria. Que ele tem o quê? Apego, controle, ciúme, posse. É meu, tá? E por esse eu faço qualquer coisa e quero justificar qualquer coisa pela minha atitude que eu faço. Agora, quando eu uso do amor, que a gente diz, o amor incondicional, esse dali tu não precisa de nada. Porque ele é. Ele é verdade, ele é alegria, ele é complemento, é diferente. Por isso que se usa a palavra amor incondicional, tá? Ele é incondicional porque você quer dizer assim, eu me entreguei. Eu não esperei. Um exemplo é quando a gente, vamos pegar como exemplo, um câncer. Se você der para você todo o amor para você na tua doença, imediatamente a coisa se torna um milagre que nós fizemos. Caso contrário, não adianta. Por quê? Porque você culpa alguém pela tua doença, você quer que alguém resolva o teu problema,
desde que eu não precise fazer nada. E Jesus já colocava, e os apóstolos fariam a mesma coisa. Por quê? Né? Quer dizer, é muito fácil. Se eu ganhar uma cesta básica toda semana, eu preciso ir em busca de alguma coisa? Eu não preciso. Eu tenho ali. Para quê? Não é fácil. E a gente pode ver. Normalmente, quem reclama, não que não tenha coisa, não estou justificando nada, mas podem ver. Pessoas que vão num atendimento no hospital, que nunca fizeram nada por elas, elas chegam lá e querem ser atendidas na hora, no momento, da forma que eles querem, não como seja ali para você ser atendida. Tá? Aí fazem os barracos que fazem, matam, fazem estardalhaço lá dentro. Por quê? Porque nunca fizeram nada por si. Sempre acharam que alguém tem que fazer por mim. Tá? Porque podem ver, eu coloco ali e vocês podem dizer, não, eu não concordo contigo. Pode ver. Quem batalha, quem vai à luta, quem vai a coisa, tu chega lá, tu sabes que nós não temos uma saúde que esteja à nossa altura. Tem coisas na educação que nós precisamos, só que quando a gente faz o nosso papel, tu tens condições de olhar e dizer, sim, pode ser melhorado e tem que ser melhorado. Mas eu não vou lá para destruir o que o outro levantou. Né? Então é nisso, gente, que nós temos que começar a olhar para a gente e ver o que é que eu estou fazendo, em primeiro lugar, por mim. Porque quando eu faço por mim, eu devolvo para o outro por igual. Quando eu não faço por mim e faço para o outro, amanhã depois eu cobro. Porque eu dediquei a minha vida e hoje tu diz que tu não me queres mais. Tá? Quer dizer, que amor é esse? Que amor é esse? Não. Você fez o que você não fez para si. Por isso que está cobrando do outro. Então a gente tem que começar a olhar, a ver o que é que eu posso fazer por mim. Porque tudo que nós fizermos por nós, devolvemos ao outro. Não tem cobrança. Não tem. Porque eu me dei. Eu me dei. E quando eu me dou, quando eu olho para mim, eu começo a ver o que é que eu posso me ajudar. Tá? E uma das coisas que a humanidade até hoje, nós estamos falando em 2019, tá? Que tem caminhada de 12, 15 mil anos para trás, nós continuamos iguais. No sentido assim, ainda não despertamos que nós temos que fazer a nossa parte. Por isso que Jesus dizia nas colocações dele, ele dizia, não esperem que nada caia do céu. E não cai. E não cai. Né? Para cair do céu, você tem que fazer a tua parte, porque daí sim, daí vem e vem tudo. Tá? Então, uma das coisas, eu já estou botando outra coisa aqui no meio, tá? Vocês sabem, segunda-feira,
que vai abrir o portal 11/11? Sabiam? Então se alertem, tá? O que significa a abertura de um portal? É luz que vem para a Terra, tá? Só que nós vamos desfrutar de que forma? Porque tanto a luz e a escuridão, ou o bem e o mal, estão juntos, tá? Dependem de quem? Dos nossos pensamentos. Então, cuidem dos pensamentos, porque segunda-feira, 11/11, vai ser aberto um portal de luz, de energia muito forte. Então, você vai entrar nesse portal segundo os teus pensamentos, as tuas emoções, tá? Então, de repente, você pode entrar num portal como se diz: poxa vida, eu estou no inferno? Sim. Por quê? Porque os teus pensamentos te levou e as tuas emoções te levou para o inferno, sim. Ou tu podes dizer: que céu é esse? Justamente é isso que a gente precisa. É 11/11 e 12/12, tá? São dois portais que, dentro da transição da Terra para a quinta, da Terra energeticamente para a quinta dimensão, que é uma energia mais elevada, tá? 11/11, 12/12 vão ser dois portais. Até olhem na internet e aproveitam esse final de semana, antes de estar lendo besterol de briga, de confusão, aproveitem e vão ver o que é esse portal. O que é que eu posso desfrutar deste portal, tá? Porque tudo o que ele, nesse tempo de 33 anos de vida, né? E agora volto para ele lá, tá? Eu vou só voltar para dizer mais uma coisinha dele. Ele, quando ele se formou nessa escola, nesse santuário lá dos essênios, quando ele, na formatura dele, ele já teve toda a passagem da morte dele. Ele já sabia da forma que ele iria morrer. Tá? Então, assim, aqueles últimos anos, principalmente o último ano dele, ele passou um tempo com a mãe para prepará-la para a morte dele. E aí ele explicando para ela o que era a morte, né? Então, porque ela já lhe tinha perdido o José e um dos filhos dele. Então ele dizia para ela: mãe, não existe a morte. A morte é a nossa glorificação. Sim, por quê? Porque tu só vais para uma outra realidade quando tu larga essa aqui, né? Então ele explicou para ela que a morte não é a coisa dolorida que nós colocamos. Sim, ela é sentida, mas ela não precisa ser o nosso luto eterno. Por quê? Porque quando nós partimos daqui, nós vamos voltar para a nossa casa. Aqui é a nossa passagem. Lá é a nossa realidade. Tá? Então, gente,
Muito obrigada. Obrigada. Hoje eu trouxe esse conhecimento, tá? Que teria muita coisa para falar assim. Mas vamos buscar esse conhecimento. Vão em busca, peguem, tem tantas bibliotecas que vocês podem usar, que não precisa comprar. E se comprar, doa para alguém ler. Vai para frente, bota ali, manda ler, que isso aqui eu também recebi emprestado para ler. Eu não comprei a coleção, me emprestaram. Então, fazer essa coisa. Gratidão, tá, gente? Obrigado.